Olá, investidores! Mais um vídeo no canal Start Invest. Eu sou o Carlos e hoje vamos falar sobre a análise dos resultados do Banco Santander e da Vale referentes ao segundo trimestre de 2024. Começando então pelo Banco Santander, o banco apresentou um lucro ajustado de 3,3 bilhões, uma alta de 44% no acumulado anual. Apresentaram um retorno sobre patrimônio médio de 15,5%, uma alta aí de 4,3 pontos percentuais, embora a margem financeira tenha caído 0,4% em relação ao trimestre anterior. Com essa entrega de números abaixo da expectativa por um tempo que o Santander veio apresentando em outros resultados, o banco está no momento de reconstrução dos bons resultados dele, ele está tentando se reerguer com esse novo resultado, mas perante as análises de mercado, o balanço do Santander no segundo trimestre de 2024 está apenas em linha aí com o que já era esperado, tá? Entrevista então ao programa Giro do Mercado, a analista da Empíricos comentou que o pior já passou para o Banco Santander, mas os resultados ainda não são suficientes para considerar um balanço saudável. Ela sugere então que acompanhar essa recuperação do banco de fora das ações, preferindo acabar investindo em ações de bancos mais rentáveis para ela nesse momento. Eu fui então analisar a carteira da Empíricos recomendada, tá? E lá a gente de banco tem somente o Banco Itaú sendo indicado nesse momento no lugar do Santander. Segundo eles, o Banco Itaú pode surpreender aí positivamente, com resultados ainda melhores nessa temporada de balanço, sendo praticamente o mais rentável dessa temporada, ficando acima aí do Santander, Bradesco, etc. Vamos então lá para o site do Investidor 10, dar uma olhada na Sambi 11. Atualmente sua cotação está de 28,43, subiu 2,66 nos últimos 12 meses, PL de 11,23, P sobre VP de 0,92 e uma média de dividend yield de 5,71 nos últimos 12 meses, tá? Comentado na matéria anterior, o Santander vem de balanços ruins aí nos últimos trimestres e está buscando se reerguer aí com novos, com melhora nos lucros e tudo mais. Se a gente pegar a média de dividend yield do Santander dos últimos 5 anos, ele fica aí sim acima do 6%, tá? Ele fica com 6,61%, tendo entregue em 2021 a sua maior porcentagem, 9,46%, caiu para 7,95 em 22, 23 ficou em 5,16 e atualmente ela está em 5,71. Teve uma Datacom antes desse resultado, do dia 24/7, dia 19/7 foi a Datacom e vai estar pagando no dia 9/8, tá? Em torno ali de 40 centavos, mas se a gente tirar os 15% de imposto em relação a esse anúncio, a gente tem aí um valor líquido de 0,34 centavos por cada ação da Sambi 11. Então, pegando agora a comparação entre bancos, já que o pessoal da Empíricos indica a compra do Itaú nesse momento ao invés do Santander, a gente pode ver que em praticamente todos os indicadores o Banco Itaú se sobressai em relação ao Santander neste momento. Então, PL ele vence de 9,53, P sobre VP ele está abaixo do Santander, Dividend Yield ele está melhor do que o Santander com 6,85, margem líquida de 11,20, um ROI de 19,17%, ROA de 1,39% e o cargo lucro dos últimos 5 anos de 5,52. Agora falando sobre a Vale. A Vale ela apresentou
um lucro surpreendente aí de 2,7 bilhões, tá? Superando a expectativa que era de 2 bilhões, tendo a disparada de 210%. No entanto, os analistas classificaram os resultados como neutros, destacando preocupações com o aumento dos custos para a Vale. O EBITDA se manteve estável, mas a alta de custos foi um ponto negativo para vários corretores. Mesmo assim, as ações no dia da divulgação subiram 1,82%, impulsionadas aí pelo anúncio de dividendos de 9 bilhões que a Vale fez. De acordo com os analistas, é possível que o anúncio, dado esse atual nível de desconto das ações, acaba fornecendo um suporte para estar em um fluxo de investidores temporários até a data X, que será no dia 5 de agosto em relação a esses dividendos. Então, o que fazer com o papel da Vale neste momento? Os analistas eles estão divididos nesse momento, referente à recomendação de compra da Vale, enquanto alguns veem ações descontadas e atrativas, outros preferem esperar por mais clareza sobre as fontes de receita da Vale. Então, o ponto principal de preocupação aí recai sobre a China, tá? E os custos elevados que continuam a ser um fator importante. Já para o Bradesco BBI, os números vieram amplamente em linha com as expectativas, porém, eles reafirmam a recomendação de compra para a Vale, tá? Então, eles falam que a Vale está sendo negociada a 4 vezes o múltiplo EV/EBITDA, tá? Esperado para 2024, implicando aí um desconto de 29% em relação aos pares e de 15% para a média histórica aproximadamente. O BB diz que, considerando o último modelo financeiro, as ações da Vale estão sendo negociadas a um múltiplo de EV/EBITDA de 2,8 vezes, que representa aí 24% de desconto em relação ao seu múltiplo histórico de 5 anos, que esse múltiplo histórico é de 3,7 vezes. Tá? Então, assim por hora, eles entendem e mantêm a recomendação de compra para a Vale, e o preço-alvo deles para 2024 é de R$ 80. Então, se a gente pegar 80 dividido pela cotação atual da Vale, que é de 61,54, menos 1 vezes 100%, a gente tem aí uma margem de segurança de praticamente 30% em relação ao preço-alvo do BBI e a cotação atual da Vale, tá? Falando um pouco sobre a Vale, a gente tem aí um PL de 5,73, P sobre VP de 1,36 e um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,37%. A Vale, pegando sua média aí dos 5 últimos anos, ela tem pago 8,12% de dividend yield. Começou ali com um dividendo extraordinário em 2021, caiu para 2022 e vem se mantendo em torno dessa média de 7, 8 a 10%. Atualmente ela está com 11,37 e já pagou esse ano 4,83. Em comparação, ano passado eles pagaram 6,8. Então, eles devem ainda fazer algum anúncio fora esse último, que foi anunciado com data compra 2/8, no valor de 2,9, que como é um JCP, a gente precisa tirar aí os 15% de imposto retidos na fonte, então a gente vai ter um valor líquido de 1,77 por ação. Outro ponto que eu queria trazer para vocês diz respeito a um possível pagamento de dividendos extraordinários referente à Vale, tá? Em teleconferência com alguns analistas, o vice-presidente executivo de finanças, o Gustavo Pimenta, foi indagado sobre o que precisa ocorrer para a mineradora fazer pagamentos extras aí durante o ano, visto que a produção está em alta. E o executivo ele elencou 2 fatores. Caso eles tenham
uma modificação positiva no preço do minério de ferro e também caso ocorra aí a resolução do pagamento das multas relacionadas ao desastre de Mariana. Então a gente pode ver que nos anos de 2022, lá em dezembro e em novembro de 23, sempre tem um anúncio, tá, de valores extras aí a dividendos da Vale. Então pode ser que esse anúncio extraordinário se trate desse anúncio do final de ano. Então a gente pode ter, além desse de agosto, agora um anúncio para novembro e dezembro, encerrando aí os valores de dividendos da Vale durante esse ano. Então, pessoal, esses eram os dois ativos que eu queria trazer aqui hoje para vocês. Falamos então um pouquinho sobre o resultado do Santander e o resultado da Vale. Comente aqui embaixo se vocês investem no Santander ou na Vale. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.